Pessoal, eu convido vocês a virem comigo nesse vídeo para a gente embarcar numa tese que vai mostrar a evolução do futebol brasileiro nesses últimos tempos, nesses últimos 5, 6, 7, 8 anos. E talvez dentro dessa evolução, o nosso treinador Renato Portaluppi, que era top lá atrás, nesses 6, 7, 8 anos, hoje ele está muito abaixo. Talvez ele tenha ficado pelo caminho e eu quero mostrar para vocês nesse vídeo a partir de agora. O objetivo aqui, gente, não é nem elevar e muito menos demonizar o Renato. O objetivo aqui é compreender uma série de modificações do futebol brasileiro nos últimos anos e talvez no meio dessas modificações o Renato, que sempre é um cara mais conservador, que não gosta de coisas novas, talvez ele tenha ficado pelo caminho. Eu quero trocar essa ideia com vocês, tá? Enquanto isso, vão deixando o like aqui no vídeo, vão se inscrevendo no canal e comentem aqui embaixo, é claro, concordando ou discordando, não tem problema. Vivemos numa democracia, podem comentar aqui embaixo. Gente, o Renato, que em 2024 faz um trabalho abaixo da linha da miséria no comando do Grêmio, o trabalho ele é pífio, o trabalho ele é miserável em 2024, é um Grêmio que pariu bigornas para ganhar o Campeonato Gaúcho do Juventude e por pouco não chegou a perder por 2-0 dentro de casa, naquele lance do pênalti meio esquisito que não foi marcado para o Juventude. O mesmo Renato que também pariu bigornas para passar numa Copa Libertadores e que se mostra incapaz de tirar o Grêmio do Z4 do Campeonato Brasileiro com a pior campanha da história do Grêmio, numa largada de pontos corridos com 10 derrotas em apenas 15 jogos, tá? O Renato, há alguns anos, eu posso pegar assim 2016 para cá, eu acho que é um histórico bem legal para a gente ser justo com o Renato e pegar inclusive a era vitoriosa do Renato. Em 16 o Renato ganha a Copa do Brasil. Em 17 ele ganha Libertadores, em 18 ele ganha Recopa. Eu nem vou entrar aqui naquele debate se ele pegou o time do Grêmio já pré-pronto, deixado pelo Roger ou não. Eu não vou entrar nesse debate porque, como eu disse, a ideia aqui não é demonizar o Renato. Mesmo que ele tenha recebido um time pré-pronto, é claro que no mínimo algum mérito ele teve para fazer aquele time campeão. A discussão não é essa. A grande questão é que o futebol brasileiro mudou. Nós tivemos no futebol brasileiro, para mim o ponto de corte é a temporada 2019, a chegada do Jorge Jesus, português, e a partir daí nós tivemos um boom de estrangeiros no futebol brasileiro. Alguns deram super certo, o próprio Jorge Jesus, o Abel Ferreira, outros deram super errado. O Santos teve o Jesualdo Ferreira, o Vasco teve o Sapinto, enfim, são vários e vários técnicos no futebol brasileiro. Hoje, por exemplo, 2024, metade dos treinadores da Série A são estrangeiros, tá? Tem portugueses e argentinos. Você vai do Pedro Caixinha ao Zubeldia, né? Tem do Abel Ferreira, o Eduardo Cudê agora saiu, mas enfim, tem uma série de treinadores estrangeiros, do Abel Ferreira ao Gabriel Milito, que é o do Atlético Mineiro, e por aí vai. São vários e vários e vários do Petit, do Cuiabá, até uma série de outros técnicos estrangeiros, como o Vojvoda no Fortaleza e por aí vai. Esses técnicos estrangeiros trazem ao Brasil, independente de você achar melhor ou pior, eles trazem uma cultura diferente, um jeito de jogar diferente. E automaticamente, ao inserir no futebol brasileiro modelos diferentes, os técnicos brasileiros tiveram duas alternativas. Teve aqueles, é claro, que ficaram dando soco na ponta de faca, do tipo, não, nós somos pentacampeões do mundo, é aqui que se faz futebol, os outros que têm que aprender com a gente. E esses caras simplesmente foram varridos pelo mercado, e aí a gente pega Vanderlei Luxemburgo, pega Emerson Leão, pega Geninho, pega tantos outros que ficaram pelo caminho, outros foram se reciclar. Outros foram adaptar o seu modelo a novas ideias ou propriamente apresentar novas ideias por conhecimento deles mesmos. E aí numa dessas surgiu o Diniz, por exemplo, muito bem, e acho que outros que também merecem atenção, que merecem um certo destaque, que também surgiram nos últimos tempos. Mas inegavelmente os estrangeiros trouxeram uma nova forma de pensar ao futebol brasileiro. A Copa do Brasil, por exemplo, que o Renato ganha em 2016 com o Grêmio, ele elimina o Atlético Paranaense, treinado pelo Paulo Autuori, que é desse modelo mais antigo que eu falei agora. Depois o Grêmio passa pelo Palmeiras, treinado pelo Cuca, tá? Na semifinal,
o Grêmio pega o Cruzeiro do Mano Menezes e na final o Atlético Mineiro do Marcelo Oliveira. Observe como são técnicos. O Mano Menezes agora fechou com o Fluminense para tentar salvar do rebaixamento. É o lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas há quanto tempo que você não ouve falar, por exemplo, do Marcelo Oliveira? Há quanto tempo que o Paulo Autuori não faz um trabalho de grande destaque, de fato, como treinador? Há quanto tempo o Cuca deixou de ser um técnico de ponta para ser um cara de idas e vindas e trabalhos muito curtos e sempre com desvios assim bem esquisitos? Esses foram os caras que o Renato eliminou em 2016. E não é demérito nenhum ser campeão, é sempre bom e é claro que o Renato teve méritos. Mas olha como as coisas mudaram de lá para cá. Olha quanta gente nova chegou, olha quanta gente boa chegou. Nós temos no Brasil hoje um Juan Pablo Vojvoda fazendo um grande trabalho no Fortaleza. Nós temos no Brasil Abel Ferreira, que chegou em solo brasileiro e em 3 meses de Palmeiras ganhou Copa do Brasil e Libertadores. Os mesmos títulos que o Renato ganhou na vida inteira de técnico dele, que é uma vida de mais de 20 anos, quase 3 décadas sendo treinador, e ele ganhou essas mesmas conquistas que o Abel Ferreira ganhou em 3 meses. Para citar ou para não citar, outros tantos exemplos, Pedro Caixinha fazendo um trabalho no mínimo muito interessante no Bragantino, e por aí vai, Jorge Jesus então nem se fala, e outros que passaram pelo futebol brasileiro. O que eu estou querendo dizer aqui, gente? As coisas mudaram. Ou a gente aceita que as coisas mudaram e tentamos mudar juntos, ou a gente fica pelo caminho. E eu acho que nessa aí o Renato envelheceu mal. Eu acho que nessa aí o Renato ficou pelo caminho. Nessa aí o Renato acreditou na tese de que o Brasil é lindo, maravilhoso, não deve nada para ninguém, os outros que têm que aprender com a gente, eu não vou para a Europa, eu não vou para a sala de aula, eu é que sei, meu escritório é na praia, vai um abraço. O Renato acreditou no personagem dele mesmo. E quem está pagando essa conta, além do próprio Renato, é o torcedor do Grêmio. Porque é o Grêmio quem abre as portas para o Renato trabalhar. O outro clube que abriu, que foi o Flamengo, ficou poucos meses com o Renato e deu um pé na bunda depois que ele perdeu todas as competições que disputou com o Flamengo. Em qual outro clube ele teria uma conivência tão grande, uma condescendência tão grande do torcedor como aqui no Grêmio? Talvez isso explique, essa liberdade demasiada explique por que o Renato acreditou no personagem dele mesmo e ficou para trás. E as coisas mudaram. E as coisas aconteceram, as coisas evoluíram. Um F5 foi dado dentro do futebol brasileiro. E técnicos que lá atrás, há 6, 7 anos, eram tidos como técnicos de ponta, Cuca, Mano Menezes, Marcelo Oliveira, Renato, ficaram pelo caminho. E um outro pessoal surgiu. Rogério Ceni, bem ou mal, já é campeão brasileiro, só para não dizer que eu fiquei falando só de estrangeiro, eu acho Rogério Ceni bom treinador. A seleção brasileira é comandada hoje por Dorival Júnior. O Tite sai da seleção e volta para o Flamengo fazendo um trabalho legal. E o Renato ficou naquela parte que acreditou que nada tinha que mudar por aqui. E acabou ficando pelo caminho. As coisas aconteceram, as coisas evoluíram e o Renato, gente, ficou para trás. Talvez por isso que lá atrás ele disputava título de Copa do Brasil e Libertadores. E hoje ele disputa permanência em primeira divisão com o elenco do Grêmio que ele mesmo montou.